Livro Vem Andar Sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14:31. Capítulo 8. Fixando os olhos em Jesus. Todos nós carregamos uma palavra no coração, um não ou um sim. Martin Seligman. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. 2 Coríntios 1:20. A primeira vez que esquiei foi nos Alpes suíços. Um amigo administrava uma pousada para esportes de inverno na região e pagou minha passagem de minha esposa até lá. Com partida da Escócia, onde vivíamos dos fundos escassos de uma bolsa de estudos. Aliás, pagou também o aluguel dos esquis e os bilhetes do teleférico. Depois de percorrer a pista de treinamento 2 vezes, eu disse para minha mulher, esquiadora entusiasmada, que já estava pronto para maiores aventuras. Assim sendo, acomodamos-nos na cadeira do teleférico e logo fomos transportados a centenas de metros do chão. Minha esposa, vale lembrar, não gosta de altura. Por isso, agarrou-se à barra de metal que havia entre nós e enrolou-se nela feito uma jiboia. Querido, ela disse, parafraseando Ken Davis, amo você. Você é meu marido e eu faria qualquer coisa por você. Mas está vendo essa barra de metal? Ela é minha. Se encostar nela, pode ter certeza de que seu encontro com Jesus vai acontecer hoje mesmo. Não olhe para baixo, sugeri. Saltamos do teleférico e passamos para o elevador em T. Na verdade, trata-se de um dispositivo em forma de T invertido. A gente sobe nele e se apoia na barra vertical do meio para não cair. Infelizmente, caímos quando estávamos quase no topo da montanha. Permanecemos algum tempo deitados na neve, esperando um São Bernardo que não apareceu. Dezenas de esquiadores passavam por nós montados no T, gritando-nos conselhos em alemão. A única palavra que consegui entender foi Dummkopf, algo como idiota. Outro casal caiu, ou pulou com pena de nós, bem do nosso lado. Hans falava um pouco de inglês e nos conduziu numa caminhada de 1 hora de duração, com neve pela cintura, até a pista de esqui mais próxima. Havia um losango preto com os desenhos de um crânio e 2 ossos cruzados sinalizando. Desci aquela pista a um ângulo de 85 graus. Hans me deu a única aula de esqui que já tive. Não olhe para baixo, disse ele. Você ficaria com medo da pista e desanimado com a distância. Quando os novatos olham para baixo, entram em pânico. E quando mantém os olhos fixos à frente numa pista tão inclinada como esta? Concluiu a frase com um assobio e um gesto nada animadores. Lembrou-me um antigo apresentador de um programa de esportes da televisão, quando anunciava a agonia da derrota de um time ou competidor. Mas já acho que você consegue, completou afinal, embora a palavra acho me inquietasse um pouco. Só não se esqueça de uma coisa, não olhe para baixo. Não olhe para baixo, tornou-se a regra número 1 de minha vida. Por nada deste mundo eu olharia para baixo. Esquiadores de 6 anos de idade podiam passar entre minhas pernas, tentando me forçar a olhar para baixo. Estabeleci um novo recorde em zigue-zagues aquele dia. Houve quem passasse por mim, tomasse o teleférico e tornasse a me ultrapassar, só para ver quantas vezes conseguiam me bater.
Creio que os Alpes nunca testemunharam pior desempenho. Mesmo diminuindo a velocidade para fazer uma curva, sempre que possível dava um jeito de executar esse tipo de manobra perto de crianças, de forma que amortecessem minha queda se necessário. Só uma coisa eu fiz certo. Em momento algum, olhei para baixo. Tornei-me o maior especialista mundial nisso. Não me ajudou a fazer bela figura, mas me levou até o topo da montanha. O texto não relata se Jesus disse alguma coisa a Pedro, enquanto o discípulo andava sobre as águas. Mas se disse, imagino que tenha sido algo mais ou menos assim. Pedro, faça o que quiser, só não olhe para baixo. Siga em frente, um pé após o outro. Pense em coisas boas, mas lembre-se, faça o que quiser, só não olhe para baixo. Imagino que os olhos de Pedro não desgrudaram de Jesus. A consciência da proximidade de seu Senhor deve ter dominado sua mente. Tal mestre, tal discípulo. De qualquer forma, não importa quanto tempo durou a experiência, o fato é que Pedro andou sobre as águas. Em seguida, lemos que aconteceram 3 coisas. O foco de sua atenção passou de Jesus para a tempestade. Ele reparou no vento. Essa mudança deu lugar a um novo conjunto de pensamentos e sensações voltados para o pânico e para a incapacidade. Ficou com medo, o qual, por sua vez, destruiu-lhe a capacidade de continuar andando no poder de Jesus. Pedro começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Isso me lembra aqueles personagens dos desenhos animados que de vez em quando ultrapassam os limites de um precipício sem perceber, como é o caso do coiote do desenho do Papaléguas. Por algum tempo ele continua agitando as pernas, movendo-se até, em pleno ar, na mesma velocidade que em terra firme. De repente, porém, ele se dá conta de onde está. Apavorado, ergue uma placa com a palavra socorro e despenca por centenas de metros. Seria a morte para um coiote comum, mas a queda só lhe causa alguns arranhões que desaparecem na cena seguinte. O problema dele não está em correr além do precipício. A queda só começa depois que ele percebe onde está. Esqueceu-se da regra número 1. Nunca olhe para baixo. Depois de salvá-lo, Jesus pergunta a Pedro por que duvidara. Não creio que sua intenção fosse culpá-lo. Acho que, como tantos bons professores, na verdade Jesus queria que ele aprendesse com a experiência e crescesse. O combustível é a esperança. Mateus parece querer deixar algo muito claro para nós. Enquanto sua mente esteve focalizada em Jesus, Pedro recebeu o poder de Deus para andar sobre as águas. Mas quando voltou a atenção para a tempestade, o medo provocou um curto-circuito em sua capacidade de receber o poder que o sustentava. A esperança tirou Pedro do barco. A confiança o sustentou. O medo o afundou. Tudo girou em torno de sua concentração no Salvador ou na tempestade. Existe uma condição mental indispensável para que tenhamos o tipo de vida pela qual ansiamos tanto. Pode chamá-la de esperança, confiança ou certeza. Ela faz toda a diferença entre aqueles que tentam e os que desistem. Quando a perdemos, afundamos, como Pedro. Não olhe para baixo. A esperança é o combustível que alimenta o coração humano. Um acidente de carro, um mergulho mal-sucedido conseguem paralisar um corpo, mas a morte da esperança paralisa o espírito. A esperança induz um casal de jovens a subir no altar e dizer sim a uma série de promessas, mesmo sem quaisquer garantia. A esperança é o que alimenta o mesmo casal muitos anos mais tarde, depois de quebrar várias promessas e abrigar mágoas, a tentar mais uma vez. A esperança explica por que os seres humanos continuam trazendo filhos ao mundo decaído. A esperança motiva a construção de hospitais e universidades. A esperança justifica os terapeutas e todos os tipos de consultores e mantém os Chicago Cubs
treinando antes de cada temporada. Nenhum compositor sofreria diante de um instrumento sem a esperança de que seu esforço produzisse um instante de beleza. Os pais não se angustiariam pelos filhos sem a esperança de que terão uma vida melhor, mais feliz e significativa que a deles. Já em idade avançada, a artrite aleijou o mestre da pintura Henri Matisse. Envolver os dedos em um pincel era doloroso, pintar uma agonia. Alguém lhe perguntou por que insistia em trabalhar. Ele respondeu: a dor passa, a beleza permanece. Isso é esperança. Pablo Casals ainda se exercitava no violoncelo 5 horas por dia, embora reconhecido como o melhor violoncelista do mundo e mesmo quando a idade avançada tornava essa prática exaustiva demais. Alguém lhe perguntou por que agia assim. Acho que estou melhorando, isso é esperança. Lewis Smith conta que Michelangelo, enquanto trabalhava dia após dia no teto da Capela Sistina, sentiu-se de tal forma desanimado que resolveu desistir. Enquanto o crepúsculo enchia de sombras e já escura Capela Sistina, Michelangelo, cansado, aborrecido e cheio de dúvidas, desceu do andaime em que deitara desde a manhã pintando o teto da capela. Depois de um jantar solitário, escreveu um soneto para seu corpo dolorido. O último verso dizia: não vou pintar. Porém, quando o sol brilhou outra vez, Michelangelo levantou-se da cama, subiu no andaime e passou mais um dia trabalhando em sua magnífica visão do Criador. O que incentivou subir no andaime? Esperança. A história de todos os personagens usados por Deus na Bíblia é uma história de esperança. A esperança fez Abraão deixar sua casa. A esperança deu a Moisés disposição para encarar o faraó. A esperança levou os profetas a enfrentar governantes. Podemos sobreviver à perda de um número extraordinário de coisas, mas a esperança é a última que morre. Quando ela acaba, quer dizer que também chegamos ao fim. Por isso, a capacidade de manter a concentração na presença e no poder de Deus na vida é de fundamental importância. Quando nos esquecemos dessa verdade simples, somos como um operário da construção civil que, pendurado em uma viga do último andar do arranha-céu em que vem trabalhando, começa a olhar para baixo. Quando voltamos a atenção mais para a natureza assustadora da tempestade que para a presença impressionante de Deus, é sinal de que estamos encrencados. A Bíblia fala bastante nisso, usando a frase desfalecer o coração. Sempre que convida alguém a sair do barco, Jesus lhe concede o poder de andar sobre as águas. Lembre-se das palavras de Jerônimo: ordene e imediatamente as águas solidificarão. Ele nunca chama ninguém para afundar. Com certeza, acontecerá às vezes, mas não é essa a sua intenção. O chamado de Jesus nunca é uma armadilha para o fracasso. Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra prometida, para observar os inimigos, gente que desafiava a Deus. 10 retornaram e disseram: o povo de lá parece gigante. É melhor voltarmos para casa. 2 deles, Josué e Calebe, tinham outra opinião. Devemos subir e tomar posse da terra, pois com certeza temos condições de fazê-lo. Os 12 espiaram a mesma terra, depararam com a mesma situação e chegaram a conclusões diametralmente opostas. Um jovem pastor levou comida para os irmãos que serviam no exército. O grande campeão do inimigo, um gigante chamado Golias, personagem saído da Federação Mundial de Luta Livre, zombava deles. Todos os soldados observavam, apavorados com a ideia de desafiá-lo. Tinha o coração desfalecido. Ao vê-lo, Davi partiu para cima dele com uma tiradeira. Jesus e os discípulos estavam em um barco quando desabou uma tempestade.
Os discípulos ficaram com tanto medo que se convenceram de que iriam morrer. Em pânico, gritando, desfaleceram em seu coração. Jesus viajava no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade e dormia. Em todas essas histórias, dois tipos de pessoas depararam com situações idênticas. Espiaram a mesma terra prometida, enfrentaram o mesmo inimigo, viram-se assolados pela mesma tempestade. Alguns reagiram com paz, outros com pânico. O coração de alguns se desfaleceu, enquanto o de outros se encheu de coragem. Não olhe para baixo. Impotência aprendida. Vamos analisar esse problema de coração por um momento, em termos mais contemporâneos. Qual o denominador comum no caso dos 10 espias medrosos e dos soldados israelitas que Golias deixou sem ação? Um dos experimentos mais influentes na área de psicologia do século XX abrange essa questão. Martin Seligman era recém-formado pela Universidade da Pensilvânia na década de 1960, quando deparou com um interessante fenômeno chamado impotência aprendida. Acontecia quando alguns cães recebiam choques elétricos leves sobre os quais não tinham controle. Nada que fizesse lhes permitia interromper os choques, que cessavam a intervalos aleatórios. Mais tarde, os cães passaram para a situação em que conseguiam suspender os choques com facilidade. Foram colocados em uma caixa com uma pequena barreira no meio. Bastava pisarem na barreira para chegar ao outro lado e os choques cessavam. Em condições normais, os cães aprendem a fazer isso muito depressa. Quando recebem choques, pulam sem parar e logo descobrem que cruzando a barreira encontram alívio. No entanto, os cães que haviam levado choques antes de entrar na caixa reagiram um pouco diferente. Haviam aprendido que eram impotentes para interromper os choques. Acreditavam que por mais que tentassem, nada faria a menor diferença. De forma que paravam de tentar. Ficavam parados, inertes, quando uns poucos passos teriam feito toda a diferença. Seligman descreve o fenômeno da seguinte maneira: a impotência aprendida é a reação da renúncia, a desistência ocasionada pela convicção de que nada do que se faça tem importância. A esperança faz uma diferença extraordinária. O desempenho acadêmico dos calouros da Universidade da Pensilvânia foi previsto com maior precisão por testes que lhes mediam o nível de otimismo que exames de conhecimento ou análise de currículo escolar. Daniel Goleman escreve: da perspectiva da inteligência emocional, ter esperança significa não ceder à ansiedade excessiva, à atitude derrotista ou à depressão em face de revés ou desafios muito difíceis. Na verdade, pessoas esperançosas demonstram menos depressão que as outras ao seguir pela vida em busca de seus objetivos. São menos ansiosas em geral e têm menos problemas emocionais. A convicção de que nosso esforço faz diferença e de que não somos vítimas das circunstâncias é que nos leva a persistir diante das contrariedades. Salva-nos da apatia, do sentimento de impotência e do desespero. A esperança não induz a ação positiva apenas. Na verdade, tem o poder de curar. Em outro estudo, 122 homens que já haviam sofrido o primeiro ataque cardíaco foram avaliados com tal grau de esperança e pessimismo. Dos 25 mais pessimistas, 21 morreram no decorrer de 8 anos seguintes. Dos 25 mais otimistas, apenas 6 morreram no mesmo período. A perda da esperança aumentou a probabilidade de morrer em mais de 300%, como prognóstico de óbito. Foi mais exato que qualquer fator de risco médico, inclusive pressão sanguínea, extensão dos danos causados ao coração ou nível de colesterol. Melhor comer picanha e ter esperança que se empanturrar de brócolis no desespero. Gordon MacDonald,
concorda com o historiador John Kingman, no sentido de que, na Primeira Guerra Mundial, as batalhas de Ypres e Somme, na França, em que 240.000 soldados britânicos foram mortos ou feridos, marcaram o fim de uma era de otimismo vital, da qual a Grã-Bretanha jamais se recuperaria. O otimismo vital, diz MacDonald, é uma qualidade de espírito de uma comunidade ou pessoa, em que existe a profunda convicção de que o melhor ainda está por vir. O adjetivo impressiona porque usamos o termo vital de dois modos, com o sentido de urgente por termos perdido algo de grande importância, mas também relacionado à vitalidade, uma espécie de vivacidade e energia. Se nos falta o otimismo vital, deixamos de experimentar a vida em sua plenitude. O senhorio de Cristo. Quando cremos em Deus, em seu real interesse e envolvimento nos assuntos humanos, a questão da impotência aprendida sofre uma mudança radical. Albert Bandura, psicólogo da Universidade de Stanford, pesquisa o que se costuma chamar autoeficácia, a crença de que detenho o controle sobre os acontecimentos da vida e sou capaz de resolver qualquer problema que me apareça pela frente. Pessoas com forte sentimento de autoeficácia têm probabilidade muito maior de se mostrar resilientes diante de um fracasso, de contorná-lo em vez de temê-lo. A autoeficácia é uma grande confiança na própria capacidade. Mas para alguém que acredita em Deus, o problema não está apenas em determinar o que eu sou capaz. A questão, na verdade, é o que Deus talvez queira fazer por meu intermédio. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, não se trata de assinar um cheque em branco. Ao escrever essas palavras, o apóstolo Paulo não pretendia que a interpretássemos como se o fato de ser cristão me garantisse a possibilidade de marcar mais gols que Pelé ou atingir notas mais altas que Pavarotti. Significa que enfrento com grande confiança tudo o que a vida me apresentar, que nunca preciso desistir, que meus esforços são eficazes por causa daquele que trabalha comigo. Aqui vemos que o otimismo e a esperança não são a mesma coisa. O otimismo exige aquilo que Christopher Lasch chama crença em progresso. Tudo vai melhorar. A esperança compreende todas as vantagens psicológicas do otimismo, mas tem raízes mais profundas. Quando nutro uma esperança, creio que Deus está trabalhando para remir todas as coisas, independentemente do que me aconteça hoje. A esperança não me impede de prever o pior. O pior é aquilo para o qual o esperançoso está preparado. O discípulo de Cristo tem a marca do que poderíamos chamar esperança vital. Portanto, vamos refletir um pouco no que significa cultivar a mente que se deixa comandar por um único pensamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Como desenvolver mentes capazes de permanecer fixas em Cristo no meio da tempestade? De imediato chegamos a uma descoberta fantástica. As pessoas, incluindo você e eu, pelo menos eu, são de um cavalheirismo espantoso no que se refere à maneira como tratam a própria mente. Qual o foco de sua mente? Imagine ganhar o melhor carro de corrida do mundo e resolver disputar o campeonato de Indianápolis, dedicando-se ao máximo para vencê-lo. Qual a probabilidade de você encher o tanque com gasolina sem chumbo, de baixa octanagem, em um posto de abastecimento qualquer, mas que está oferecendo uma excelente promoção? Imagino que você decidiu competir a sério na maratona das Olimpíadas. Esse objetivo toma todo o seu tempo e energia. Qual a probabilidade de você adotar uma dieta baseada só em chocolate de hoje até o início dos Jogos? Quando um casal tem o primeiro filho, enche de precauções para impedir que a criança leve qualquer coisa à boca. Temos a tendência de ser bastante criteriosos ao selecionar as coisas que nos são importantes.
As pessoas tomam muito cuidado com o que colocam no tanque do carro ou no próprio corpo, no corpo dos filhos e até nos bichinhos de estimação. Só o que você põe dentro do seu corpo transformou-se em uma indústria multibilionária. As pessoas gastam bilhões de dólares tentando nos convencer do que necessitamos. Dizem que o segredo da saúde perfeita é uma dieta rica em carboidratos, pobre em gorduras, ou rica em proteínas, indiferente às gorduras, mas sem qualquer carboidrato, ou que complete os 3 grupos de alimento. A razão de 30%, 30% e 40% para cada um, ou evitando-se o açúcar a qualquer custo. Dizem que o segredo está na barra de cereais, nas barras energéticas, nos compostos vitamínicos, nas bebidas energéticas, desde que sejam hipocalóricas, nos shakes, Slim Fast, isso ou Nutri aquilo, nos discos de pizzas bem grossos. Não inventaram essa dieta ainda, mas quando o fizerem, serei o primeiro a adotá-la e endossá-la. Temos plena consciência de que combustível acaba determinando o desempenho e o bem-estar de tudo. Por isso é tão irônico que, na área mais importante da vida, costumemos negligenciar um recurso humano básico com uma indiferença assustadora: a mente. O alimento dado a todos os outros bens que possuímos é nada comparado com a importância do alimento da mente. O apóstolo Paulo escreveu: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas. Ou, em outras palavras, alimentem suas mentes com essas coisas. Nossa capacidade de viver com esperança, de manter o foco em Cristo durante a tempestade, depende em grande parte daquilo com que alimentamos a mente. É assim que conseguimos nos concentrar no Salvador e não na tempestade. Quero apresentá-lo a 2 leis que governam sua vida. A primeira poderia ser chamada Lei da Cognição. Você é o que você pensa. O psicólogo Archibald Hert escreve: as pesquisas demonstram que a vida em pensamento influencia todos os aspectos do ser de cada pessoa. Se vamos nos encher de confiança ou medo, depende do tipo de pensamento com que temos por hábito ocupar nossa mente. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, o movimento preponderante na psicologia americana é o conhecido como psicologia cognitiva, construída em torno da verdade de que o seu modo de pensar é algo extremamente determinante. O modo de pensar cria as atitudes, o modo de pensar molda as emoções, o modo de pensar comanda o comportamento. O modo de pensar tem influência profunda no sistema imunológico e na vulnerabilidade às doenças. Tudo que lhe diz respeito flui do modo de pensar. Creio ser este um daqueles casos em que não fazemos nada além de confiar que os escritores da Bíblia sempre souberam com enorme clareza. Paulo disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Jesus disse certa vez que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins e que uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Ele faz esse comentário referindo-se à relação entre condição interior e comportamento exterior. Em longo prazo, um modo bom de pensar, uma percepção clara das coisas, emoções saudáveis, desejos proveitosos, intenções honradas, não pode produzir maus resultados. O modo ruim de pensar não pode produzir bons resultados. A segunda lei poderia ser chamada Lei da Exposição. Sua mente pensará naquilo a que for mais exposta. As coisas que mais penetram em sua mente são aquelas que a ocupam, acabando por moldá-la e expressando-se em tudo o que você faz e na pessoa em que você se transforma. A lei da exposição é tão inviolável quanto a da gravidade. Ninguém surpreende com a lei da gravidade. Ninguém diz: ei, deixei cair esse vaso de cristal caríssimo no chão e ele se quebrou. Que absurdo, não? Por incrível que pareça, no entanto, as pessoas ficam chocadas diante da lei da exposição.
Surpreende-se ao constatar que aquilo a que suas mentes são o tempo todo expostas, aquilo a que se dedicam, em que se fixam, acaba se expressando em seus sentimentos e atitudes. Crianças são expostas a milhares de atos de violências e assassinatos na televisão e de maneira ainda mais detalhada nos filmes. Vêm-nos em videogames e observam símbolos e imagens associados à violência de gangues glorificados pela cultura pop. E depois ficamos surpresos quando surge uma briga na arquibancada de um jogo de futebol ou quando os tiros na Columbine High School comovem o país inteiro. A verdade pura e simples é que, como nação, falta-nos vontade e autocontrole para criar uma sociedade capaz de produzir mentes que não se saturem de violência desde o berço. Imagens sexuais chovem sobre nós pela televisão, terminais de computador, capa de revistas e cartazes de cinema, imagens e e-mails abordando sexo explícito são enviados não só a adolescentes, como também a crianças sem a menor chance de se protegerem de algo em que estão se metendo sem ter consciência disso. E depois, dizemos chocados, quando os níveis de promiscuidade vistos em sexo disparam e a fidelidade e estabilidade conjugal despencam. Fico espantado quando constato que as pessoas pensam ou vivem como se pudessem violar a lei da exposição sem sofrer as consequências. Dizem, posso ler esta revista, ver essas imagens ou ouvir essas palavras nojentas, nada disso me afeta. Na verdade, não presto atenção. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Os cientistas sociais começam a perceber algo que os escritores da Bíblia sempre souberam. Não é bem assim não. Se uma quantidade razoável de meninas na adolescência observar uma quantidade razoável de capa de revistas exibindo modelos que ganham uma soma exorbitante para manter um corpo artificialmente magro, são entrevistadas e citadas como especialistas em tudo que faz valer a pena, criaremos uma geração de mulheres cuja mente estará o tempo todo repleta de pensamentos como: você não é magro o bastante, não é bonito o bastante, não é desejável o bastante para os homens. Será a ruína da autoestima delas. A esperança morrerá. As consequências comportamentais atingirão níveis inimagináveis e ninguém terá o direito de dizer surpreso. Os eventos que você frequenta, as revistas e os livros que lê ou não, a música que ouve, as imagens que vê, a conversa que tem, os devaneios que acalenta, tudo isso molda sua mente e, por fim, também seu caráter e destino. Uma verdade suprema, em se tratando de esperança. Isaías diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tudo depende daquilo em que a mente se fixa. A boa notícia é que você pode usar essas leis a seu favor. Se de fato quiser ser um determinado tipo de pessoa, cheia de esperança, depositadas em Cristo, comece com pensamentos que apresentem essas características. Por isso, entendemos porque Paulo disse: pensem nessas coisas. Ao se concentrar em Cristo, será esse tipo de pensamento que ele inspirará a acalentar. Portanto, você precisa firmar a mente em um lugar que o leve a ter pensamento cuja tônica seja a esperança. Precisa expor a mente a fontes de informação, livros, fitas, pessoas, conversas que o predisponham para a confiança em Deus. Como isso acontece? Continentes inexplorados da vida espiritual. Frank Laubach dedicou a vida a aprender como se concentrar em Jesus. Sociólogo, educador e missionário nas Filipinas no início do século XX, sua carreira desmoronou quando tinha 40 anos. Perdeu a oportunidade profissional que mais desejava. Seus planos para o povo Maranhão foram rejeitados. Ele e a esposa perderam 3 filhos por causa da malária. E assim ela pegou o único que lhes restara e foi morar a 1.600 quilômetros de distância, deixando desesperado e absolutamente só. No auge da aflição,
Leobeste pegou o cachorro Tipe e subiu ao topo do monte Senegal, de onde avistava o lago Lanao. Ali escreveu. Tipe enfiou o focinho por baixo de meu braço e tentou lamber-me as lágrimas do rosto. Meus lábios começaram a se mover e tive a impressão de que Deus me falava. Meu filho, você fracassou por não amar de verdade aos maranãos. Sente-se superior a eles por ser branco. Se esquecer que é americano e pensar o quanto eu os amo, eles vão corresponder. Respondi ao pôr do sol. Deus, não sei se falaste comigo por meus próprios lábios, mas se o fizestes, saiba que foi a mais pura verdade. Meus planos foram todos reduzidos a nada. Afasta-me de mim mesmo. Vem e te apodera de mim. Pensa teus pensamentos em minha mente. Esse foi o começo de uma das experiências espirituais mais admiráveis do século XX. Leobeste passou o restante de seus dias buscando viver cada segundo em plena consciência da presença de Deus, em gostosa amizade com Ele. Aqui estão alguns pensamentos baseados em suas recomendações para mantermos o foco em Cristo. Em um ambiente social, sussurre Deus ou Jesus baixinho enquanto observa as pessoas à sua volta. Exercite a dupla visão, como Cristo fazia. Veja a pessoa como ela é e como Cristo quer que ela seja. Em uma refeição, coloque uma cadeira extra junto à mesa para lembrá-lo da presença de Cristo. Ao vê-la ou tocá-la, lembre-se de suas palavras. Eu estarei sempre com vocês. Ao ler um livro ou uma revista, leia-o com ele. Leobeste perguntava, você já abriu uma carta, ou mais provavelmente hoje em dia um e-mail, e o leu para Jesus, certo de que ele também acha graça e sorri conosco, alegra-se com nosso sucesso e chora conosco nas tragédias? Se não, você está perdendo uma das mais doces experiências da vida. Quando tentar resolver um problema no trabalho, em vez de remoê-lo sem parar, desenvolva o hábito de conversar com Cristo. Em última análise, foi o que Pedro fez quando começou a afundar. Como diz Leobeste, muitos de nós que experimentaram colocar isso em prática descobriram que pensamos muito melhor assim, a ponto de não quererem mais pensar sem tê-lo por companhia. Mantenha um retrato de Cristo, ou uma cruz, ou um trecho das Escrituras em algum lugar que lhe permita vê-lo quando for dormir. Dê a Deus a chance de dizer a última palavra do dia. Pela manhã, seus olhos e sua mente partirão desse mesmo ponto. Leobeste escreve, quando abrimos os olhos e vemos um retrato de Cristo na parede, podemos nos perguntar, e agora, Senhor, devo me levantar? Se você é do tipo que não funciona muito bem de manhã, precisará de uma resposta firme do Senhor para essa pergunta. Alguns de nós sussurram para ele cada pensamento relacionado com lavar-se, vestir-se, com o ato de escovar os sapatos e escolher as roupas. Cristo está interessado em cada detalhe, pois seu amor por nós é mais profundo do que o da mãe pelo filho. O poder desses exercícios, conforme Leobeste descobriu, não está no simples fato de terem mudado seus padrões mentais, embora por si só já fosse mais do que significativo. A verdadeira importância desse estilo de vida está em tê-lo feito se abrir para a realidade espiritual e o poder que o cercava o tempo todo, como uma antena de rádio que de repente capta a frequência certa. Como ele próprio coloca numa frase maravilhosa, os exercícios o convenceram da existência de continentes inexplorados da vida espiritual, disponíveis para qualquer um que, com diligência, se abrisse para eles. Os fantásticos exercícios de Leobeste para fixar o foco em Cristo, iniciados quando ele contava 40 e poucos anos, asseguraram-lhe uma vida notável. Ele talvez tenha sido o defensor da alfabetização de maior influência na época, percorrendo 103 países para difundir seu método de ensino. Fundou a World Literacy Crusade, Cruzada Mundial de Alfabetização, atuando até hoje. Criou o programa
cada um ensina um, ainda hoje utilizado. Sem nomeação formal, tornou-se o mais prestigiado conselheiro para a política externa dos presidentes dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Os livros que escreveu sobre como manter o foco em Cristo venderam centenas de milhares de cópias. Ele andou sobre as águas. Mas a arte que de fato dominava era manter o foco em Cristo. Meditação nas Escrituras. As Escrituras mencionam a meditação na palavra de Deus. O salmista diz que o justo medita na palavra de Deus dia e noite. O que significa isso? Talvez você ache que meditação é uma coisa para monges e místicos. Eu lhe pergunto, você sabe ficar preocupado? Se sabe, significa que você consegue meditar. Meditar quer dizer nada mais do que pensar em alguma coisa sem parar. Dê tempo para esses conceitos se fixarem em sua mente. Reflita neles por diferentes ângulos até fazer parte de você. A memorização das Escrituras desempenha um papel importante na tarefa de manter a mente voltada para Cristo. Uma ideia assustadora para muita gente. Talvez você tenha facilidade para isso. Pode ser que guarde lembranças agradáveis do tempo em que estudava para as provas na escola. Bastava olhar para o livro uma única vez que a matéria se alojava em sua mente como o rochedo de Gibraltar. Mas pode ser que não. Pode ter dificuldade para memorizar. Você é do tipo que sofre para achar o carro no estacionamento do shopping center ou que precisa tentar 2 ou 3 vezes antes de acertar o nome do filho? Isso porque só tem um? O objetivo de memorizar as Escrituras não é guardar grandes quantidades de versículos na cabeça, e sim dar início a um processo que passa a acontecer em sua mente. Enquanto lê e relê as verdades das Escrituras para decorá-las, você tem pensamentos diferentes daqueles que lhe ocorreriam assistindo a um programa de televisão. Um amigo há pouco tempo mandou-me um cartão com os dizeres: que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando penso nessa única afirmação, lembro que Deus é a fonte de toda a esperança. Nesse exato momento, Ele procura encher-me não só de alegria e paz, mas de toda alegria e paz. Ele deseja que eu não apenas tenha esperança, mas que transborde de esperança. Esse processo depende não do meu poder, mas do poder do Espírito Santo operando em mim. Minha mente terá pensamentos diferentes daqueles que eu teria se eu lesse as últimas notícias em um jornal qualquer. Quando minha mente se fixa em Deus, estou pronto para sair do barco. Segure seu garfo. Uma das ferramentas mais importantes para ajustarmos o foco da mente relaciona-se com os rituais. Fui criado segundo uma tradição que suspeitava do uso da palavra ritual, associada à vida espiritual. Mas, na verdade, os rituais em geral são indispensáveis à vida saudável. Um livro recente para atletas coletivos descobriu que os melhores desempenhos são os das pessoas que, entre outras coisas, usam uma série de rituais para ajudá-las a concentrar mente e energias, permitindo-lhes estar inteiramente voltadas para o trabalho. Os psicólogos nos dizem que as pessoas desenvolvem rituais para tudo o que consideram importante na vida. Quando uma família ou um casamento é pobre em rituais, em geral significa que o relacionamento passa por sérios problemas. Por essa razão, separei alguns rituais e símbolos que me auxiliam a manter a mente com foco em Cristo. Tenho um prego no escritório, mais ou menos do tamanho dos pregos que devem ter sido usados na cruz. Às vezes em oração, seguros para lembrar que Jesus sofreu por mim. Tenho uma estátua de um menino com os braços em torno do Pai. Olho para ela quando estou orando e penso em Deus me amando do mesmo jeito. Tenho uma pedra em que está escrita uma única palavra, um adjetivo. Foi-me dada por um grande amigo que disse ver essa qualidade em minha vida.
Eu mesmo não a vejo, mas quero muito. É uma palavra de Deus para mim, e às vezes oro acerca disso. Tem uma grande oração emoldurada e pendurada na parede. É atribuída a Patrício, que viveu há muitos séculos. Chama-se couraça, peça da armadura dos soldados romanos, cujo objetivo era proteger o corpo de quem a usava. Levanto-me hoje, graças à força de Deus para me conduzir, ao poder de Deus para me suster, à sabedoria de Deus para me guiar, aos olhos de Deus para me cuidar, aos ouvidos de Deus para me escutar, às palavras de Deus para falar por mim, às mãos de Deus para me guardar. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo por baixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todos que pensam em mim, Cristo na boca de todos que falam de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me escuta. Levanto-me hoje, graças a uma força poderosa, a invocação da Trindade. Penso nisso como a armadura do rei Saul, que Davi tentou vestir para lutar contra Golias. Embora não lhe servisse, Saul sobressaía na multidão enquanto Davi desaparecia. E peço a Deus que me proteja dentro dela também. Um amigo meu viaja muito a negócios. Assim que chega a seu quarto de hotel, a primeira coisa que faz é colocar uma fotografia da esposa e dos filhos em cima da televisão. Um dos motivos disso é que, de vez em quando, sente-se tentado a sintonizar o canal de filmes para adultos. Sabe que moldariam sua mente de uma forma que ele não quer. Quando olha para a família, tem outros pensamentos, alguns de culpa por sua vulnerabilidade à tentação e por fracassos anteriores. Mas a maioria são pensamentos sobre o amor que lhes devota, sobre o tipo de pai e marido que deseja ser. A fotografia o lembra de sua esperança, e a esperança lhe dá forças. Como é a mente cujo foco está sobre a esperança? Li há pouco tempo sobre uma mulher que ficou sabendo ser portadora de câncer e que tinha 3 meses de vida. O médico a aconselhou a se preparar para a morte. Ela então convidou seu pastor para visitá-la e lhe disse que queria deixar tudo pronto para o funeral. Já sabia as músicas que deveriam ser cantadas, os trechos das escrituras que gostaria que ele lesse, as palavras que seriam ditas. Além disso, desejava ser enterrada com sua Bíblia preferida. Por fim, antes que ele fosse embora, acrescentou: só mais uma coisa. O quê? Uma coisa muito importante. Quero ser enterrada segurando um garfo na mão direita. O pastor não sabia o que dizer. Ninguém jamais lhe pedira nada parecido. Então ela explicou. Nesses anos todos frequentando a igreja, nas ocasiões em que servia algum tipo de comida, minha parte favorita era quando os encarregados de retirar os pratos se inclinavam e diziam: pode segurar o garfo. Significava que o melhor ainda estava por vir, e que não seria um copinho de plástico com gelatina, mas algo substancioso como bolo ou torta, algo bíblico. E continuou: portanto, quero que as pessoas me vejam deitada no caixão segurando um garfo. Todo mundo vai se perguntar: por que o garfo? Aí então o Senhor vai dizer: porque o melhor ainda está por vir. Segurem o garfo. O pastor despediu-se com um abraço. Pouco tempo depois, ela morreu. No funeral, as pessoas viram o vestido que ela escolhera, sua Bíblia preferida, ouviram os hinos de que ela gostava, mas todos se fizeram a mesma pergunta: por que o garfo? O pastor explicou que aquela mulher, amiga de todos os presentes, fizera questão de que todos soubessem que para ela e para qualquer um que morre em Cristo, aquele não era um dia de derrota, mas de celebração. A verdadeira festa estava apenas começando. O melhor ainda estava por vir. Sendo assim, nesta semana, por que não fazer um mísero garfo seu ícone pessoal? Sempre que sentar para comer, dê uma olhada para essa peça do talher ao lado do prato e lembre-se da mulher que levou uma igual para o caixão. Quando for dar graças pela comida,
Agradeça também a esperança. Toda vez que pegar o garfo, lembre-se, o melhor ainda está por vir. O Deus do andar sobre as águas e dos túmulos vazios tem uma mensagem para você. Jesus diz a todos que trabalham e carregam fardos pesados, a todos que desanimam ou caem em tentação, aqueles cuja mente se desvia por ninharias, a pessoas como eu e você, que se sentem tentadas a ceder a aflições e perdem a esperança. Ele ainda diz: não olhe para baixo, segure o garfo. Saindo do barco. 1. Preste atenção em seus atuais devaneios. Como você descreveria o tipo de pensamento que o atrai com maior frequência? Medo, esperança, raiva, tristeza, apatia, alegria, desânimo. Outros? 2. O que mais prejudica seu nível de esperança? Meios de comunicação, livros, amigos, atividades? 3. O que mais incrementa seu nível de esperança? Meios de comunicação, livros, amigos, atividades? 4. Diante disso, como você poderia organizar sua vida de forma a criar o mais alto nível de esperança possível? 5. Reserve um dia e estabeleça como objetivo passá-lo com Jesus, o máximo que puder. Convide-o para fazer parte de toda a atividade. Invente rituais e utilize objetos, como o garfo, para ajudá-lo a manter o foco. 6. Como foi a experiência?